Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje eu vou contar sobre o romance de Elvis com Cat Westmoreland, a garota que Elvis sempre apresentava como a linda voz soprano. É uma releitura, porque já existe vídeo no canal com essa história, mas hoje eu vou contá-la do início ao fim. Se eu não me engano, o vídeo que tem no canal está em duas partes e também é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Muitas pessoas, depois disso, se inscreveram no canal e talvez não conheçam esta história, ainda não tenham visto o vídeo, então é uma nova oportunidade para sabermos um pouco mais como que foi o relacionamento de Elvis com sua cantora lírica. Elvis continuou a se aproximar de Cat. Eles conversavam mais e mais, não apenas sobre música, mas também sobre suas experiências pessoais. E, em uma noite, quando ela marcou um encontro com o guitarrista John Wilson, John não apareceu e Sonny perguntou se ela podia participar de uma festinha que Elvis estava dando em sua suíte. Ela aproximou-se da suíte um pouco trêmula. Millie Kirkham, uma respeitável mãe de 2 filhos em um casamento feliz, havia dito que ela deveria participar, se alguma vez tivesse a oportunidade. Era como um set de filmagem, e foi isso que a convenceu. Já lotado com as mais belas e glamorosas mulheres, quando ela entrou na sala. Então, de repente, Elvis entrou pela porta. Deslumbrante. Ele estava simplesmente lindo, com um terno de veludo preto com colarinho alto, que deixava seu peito à mostra. Eu esperava que ele fosse em direção aos caras, mas ele caminhou diretamente até mim e sentou-se e me abraçou. Eu fiquei em choque. Ele até mesmo disse, com licença, e deu as costas para a pessoa ao lado e começou a falar comigo. Em seguida, ele interagiu com as pessoas também, mas eu permaneci ali. Eu não sei quanto tempo passou, talvez 1 hora, 1h30. Eu estou apenas supondo. Mas depois ele pegou a minha mão e disse, Cat, eu queria mostrar uma coisa. Então ele me levou para o quarto e foi como? Meu Deus! Mas ele garantiu que eu não precisava me preocupar, que este era o único lugar que nós poderíamos realmente ficar longe de todo mundo e que não era apenas um quarto. Era uma suíte com sala de estar, com mesa de café e um pequeno sofá. E, na verdade, não fomos para o quarto. Ficamos na ala da sala de estar. Então ele sentou junto a mim no sofá e ainda mantinha o braço em volta de mim. E disse o quanto se importava comigo. Você sabe, que estava interessado em mim e gostava de mim. E quando me beijou, eu revirei os olhos, tipo, caramba, você só pode estar brincando. Quero dizer, com todas aquelas mulheres glamourosas, eu simplesmente não era o seu tipo. Você sabe, como assim? O que é isso? Simplesmente não fazia sentido para mim. Ele disse, eu conversei com John sobre você esta tarde. Eu liguei para John e perguntei se estaria tudo bem se a visse e o quão sério era o vosso relacionamento. E John disse, ok, tudo bem. Bem, é claro que ele disse. O que John iria dizer a ele, não é mesmo? Mas ele teve a gentileza de perguntar. Na mesa de café tinha uma cópia do The Infinite Way de Joe S. Goldsmith. E que por coincidência eu estava lendo no momento, e trazia uma cópia junto a mim. Acho que foi o que realmente nos uniu, o que nos conectou imediatamente. Cat disse a Elvis que era virgem, e Elvis disse que ele a admirava por isso, e que nada de natureza sexual aconteceria entre eles a não ser que ela desejasse. Mais tarde naquela noite, ele voltou para o seu quarto sozinho, mas não antes de dizer a ela que não precisava se preocupar com Priscila. Eles tinham um casamento aberto, mas tinham decidido manter certas coisas um do outro, tanto para não passar vergonha e por causa do bebê.
Antes do término da temporada, ela começou a dormir com ele, mas eles ainda não eram íntimos. Ela sabia que havia outras, mas quando não havia ninguém por perto, ela ficava feliz de ser uma delas. 2 dias depois, eles estavam na estrada. Partiram de Las Vegas e Elvis insistiu que Cat viajasse com ele no avião, e não com a banda, garantindo assim que todos do grupo soubessem de seu relacionamento. Elvis estava saindo também com Barbara Lee. E um dia a enviou para o sul, dizendo a Cat que havia muitos parentes próximos que chegaram para vê-lo e que era melhor ela ir. Ela disse que compreendia, mas por dentro. Eu me senti como se tivesse sido abandonada e deixada de lado. E embora eu entendesse sobre a visita da família e que ele era casado, isso foi apenas um exercício intelectual. Emocionalmente eu não entendia nada. Ele ligou para Cat somente depois de seu regresso a Memphis e alguns dias depois enviou um avião para trazê-la a Palm Springs. Ele falava ao telefone com Priscila quando ela chegou à porta, explicando por que não poderia voltar para casa de imediato. Assim que desligou, ele expôs novamente a Cat seus pontos de vista sobre o casamento. Era o tipo de coisa que simplesmente não funciona para a maioria das pessoas, ele disse, e provavelmente deveria ser abolido. Ela permaneceu fascinada pelo seu encanto, sua delicadeza e sua consideração. Ele recitou uma poesia a partir de seus livros espirituais e compartilhou com ela alguns de seus pensamentos mais íntimos. Quando ele falou sobre a morte de seu animal de estimação, o chimpanzé Scudder, alguns anos antes, Scudder foi um dos melhores amigos que eu tive naquela época. Seus olhos ficaram marejados. Ela ficou transtornada quando, em seu primeiro dia em Palm Springs, eles entraram na sala onde Elvis e os rapazes costumavam lanchar no final da tarde e Elvis anunciou a todos os que estavam reunidos à mesa. Ei, rapazes, vocês sabiam? A nossa Cat aqui ainda é virgem. Ela saiu da sala naquele instante e estava à beira de arrumar suas coisas e exigir ser levada de volta para Los Angeles, quando Elvis seguiu-a até seu quarto e lhe lançou seu olhar de menino. Eu pensei ver um princípio de sorriso em seu rosto, mas quando ele chegou bem perto de mim, ele puxou-me junto a ele. Querida, eu não estava tentando envergonhá-la. Estou orgulhoso de você ser virgem. Poucas garotas podem manter-se assim durante tanto tempo. Por favor, entenda, eu não iria ferir seus sentimentos na frente de todos. Naquela noite ela se entregou a ele, e na noite seguinte ele sugeriu que ela deveria começar a tomar pílula. Ela tinha que voltar para Los Angeles imediatamente, disse, com pesar. Tinha trabalho em estúdio e compromissos de televisão a cumprir. Simplesmente cancele, ele disse. Você não tem que trabalhar, Minnie Mouse. Eu sempre vou cuidar de você. Mas ele reconheceu que ela levasse suas responsabilidades a sério e ela prometeu voltar no fim de semana. Cat voltou na semana seguinte. No início, foi exatamente como tinha sido, com muitas risadas e Elvis mostrando-se vulnerável também. Mas, naquela noite, na tranquilidade de um nos braços do outro, depois de um turbilhão de paixão, as coisas começaram a ficar desordenadas. Penso nas palavras que dissemos um ao outro e até hoje lamento o que aconteceu. O que Cat disse foi que ela não poderia mais continuar assim. Ela se sentia culpada, pecadora, indigna, porque eu não conseguia encontrar justificativa válida para o adultério, amor ou desamor. Em nenhum lugar, eu disse. Nós temos que parar com tudo, porque não posso mais suportar. Em princípio, Elvis realmente não acreditou nela, levou na brincadeira até que finalmente percebeu que ela estava falando sério. Isso significa que tenho que arrumar outra e treiná-la ao meu modo? Ele rosnou. Cat não podia acreditar no que estava ouvindo. Sou uma espécie de cão ou filhote domesticado para ser um bom animal de estimação? Ela reclamou. Eu sou uma mulher. Eu sou um ser humano. Você só precisa encontrar outra Gladys.
Posteriormente, ela não sabia o que a tinha feito dizer isso. Foi somente uma expressão que ouvira quando criança. Ele tinha falado com ela sobre sua mãe, mas Cat não lembrava se ele já havia mencionado o nome dela. Por fim, eles se entenderam. Ele aceitou suas desculpas e chegou tão perto quanto podia de suas próprias desculpas. Mas, gostemos ou não, nós dois tínhamos cruzado alguma fronteira invisível, proibida. Entramos em um terreno que era estranho para mim. Na superfície, tudo parecia igual. Elvis cantava, eu cantava. Conversávamos, ríamos, mas havia uma tensão que não estava presente antes. Era como se ambos estivessem de luto, mas não sabíamos quem tinha morrido. Elvis deixou Cat fora de seu quarto em São Francisco na quarta noite da turnê. Desta vez, ela presume que foi por outra mulher, e seu coração se quebrou para sempre. Essa foi a noite que os meus sonhos tornaram-se amargos e repulsivos, e eu vi o outro lado de Elvis e pensei que nunca seria capaz de aceitar. Welcome to my world. Bem-vinda ao meu mundo. Você não quer entrar? Milagres, eu acho, ainda acontecem. Entre no meu coração, esqueça suas preocupações, bata e a porta se abrirá. Amigos, amigas, procurem pela canção na net, no YouTube. E eu volto em uma nova oportunidade, falando um pouquinho mais sobre Elvis. Elvis Forever.